Boa noite a todos. Para mim é uma enorme satisfação estar novamente no Seara das Fraternidades para o nosso estudo do Evangelho de Jesus. O nosso tema de hoje é os entraves pessoais. Nós sabemos através da doutrina espírita que somos espíritos eternos em eterna evolução. E nós estamos numa fase evolutiva onde ainda necessitamos aprender muito. Então nós passamos por períodos no plano espiritual, onde nós estudamos, trabalhamos e aprendemos. E passamos por períodos no chamado mundo material, onde nós também estudamos, trabalhamos e aprendemos. Mas o nosso estágio na matéria ele é diferente dos nossos períodos no plano espiritual. Ele é diferente porque somente na matéria nós temos essa existência dos opostos, das polaridades, dos extremos. Então nós temos o dia, a noite, o inverno, o verão, nós temos o nascimento, o desenvolvimento, o envelhecimento e a chamada morte, que a gente sabe que morte não existe, mas existe esse desprendimento material. E essas vivências ainda não são necessárias, nós ainda não estamos preparados para permanecer somente no plano espiritual. Então nós ainda precisamos passar pelas dores e pelos prazeres físicos, pela vitalidade e às vezes pela falta de vitalidade, para o nosso entendimento, para a nossa experimentação e para o nosso aprendizado. E nós, ao retornarmos à matéria, nós assumimos uma personalidade para esta encarnação. Então, nesta personalidade, nós somos homem ou mulher, nós somos altos ou baixos, nós temos uma determinada profissão, nós temos uma determinada família que foi escolhida por nós também, e eles nos escolheram no plano espiritual. Nós moramos num país chamado Brasil, nesta região de São Paulo, ABC, e tudo isso foi planejado dentro do projeto reencarnatório, feito no plano espiritual, também chamado de projeto existencial. E esse projeto foi feito por nós, junto com os nossos mentores, avaliados por uma comissão responsável por isso e aprovado, e nos permitiu estar neste momento para a nossa missão programada por nós. Porém, nós recebemos uma bênção de um esquecimento, porque se nós fôssemos lembrar de todas as nossas personalidades passadas, isso nos atrapalharia muito, porque nós já fomos totalmente diferentes do que nós somos hoje, nós já tivemos outros corpos, outras atividades, já erramos muito, porque é errando que se aprende, e isso iria nos atrapalhar. Mas nós também não temos assim um esquecimento absoluto, porque nós temos ainda no nosso subconsciente, nós trazemos muito também do que nós já vivenciamos no passado. Se não fosse assim, nós perderíamos todas as experiências e isso atrasaria a nossa evolução. Então, mas essas personalidades passadas, às vezes elas vêm nos atrapalhar. Em determinados momentos nós vemos assim as pessoas que nós sabemos se apresentarem na maior parte do tempo de uma maneira, em determinados momentos essas pessoas agem de uma maneira totalmente diferente. Aí a pessoa fala assim, não, mas não sei o que me deu, parece que não era eu. Não era ele, mas era uma reativação de uma personalidade que ele vivenciou em outra encarnação. E isso é relativamente frequente. A famosa médium Ivone Pereira, autora de muitos livros psicografados, ela desde a juventude, ela não podia se aproximar de rios, por exemplo, porque ela tinha um verdadeiro pavor de rios. E depois ela foi descobrir que na última encarnação, antes de ser Ivone Pereira, ela havia sido uma suicida que tinha se atirado num rio e morreu ali. E ao retornar para o plano espiritual, durante muito tempo ela ainda não se desprendia da imagem do corpo dela no fundo do rio, sendo devorado pelos peixes. Isso trazia para ela assim, sensações terríveis. E por isso, nessa encarnação atual, ela não podia nem se aproximar de rios, ela entrava assim, em verdadeiro pavor. Então, isso, nós estamos no centro espírita assim, voltado principalmente para a cura,
Isso se reflete também muitas vezes na nossa saúde. Essas vivências passadas, muitas vezes, elas deixaram, por momentos de sofrimentos, por erros que nós tivemos nos vinculando a vícios e outros problemas, por doenças anteriores que nós tivemos, muitas vezes nós trazemos no nosso perispírito para essa encarnação ainda manchas desses nossos passados. Às vezes o nosso perispírito ainda está impregnado de determinadas vibrações e essas vibrações vão se apresentando materialmente como doenças. Então, por isso muitas vezes nós precisamos desse tratamento também, para que essas doenças relacionadas aos nossos karmas passados possam ser eliminadas. Mas um ponto assim muito importante para nós entendermos é este. Nesse nosso projeto existencial atual, nós fizemos no plano espiritual já um projeto. E esse projeto tem as linhas principais. Mas esse projeto ele não é absolutamente fechado. Deus nos deu o livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio vem desde essa escolha do projeto existencial até todos os momentos da nossa vida. Então nós estamos no dia a dia refazendo as nossas escolhas. E nós podemos alterar as escolhas que nós fizemos erradas e transformá-las em novas oportunidades. Esse é mais ou menos como se Deus é todo poderoso, ele poderia fazer tudo sozinho, poderia, mas não, a beleza da nossa existência é que Deus nos dá a oportunidade de fazer o nosso próprio trajeto. Então nós escolhemos de que forma nós vamos fazer e Deus nos dá os meios para isso. Sejam os meios que forem necessários, pois o suprimento de Deus é infinito. O que nós precisarmos para desenvolver as nossas ações, nós receberemos. Infelizmente, nós ainda estamos num estágio da nossa evolução onde as nossas escolhas ainda são muitas vezes feitas de forma inconsciente. E, por isso, muitas vezes elas não são as que seriam melhores para nós. Não são as formas mais fáceis, as formas mais prazerosas, as formas melhores de fazer, mas às vezes nós, inconscientemente, não é uma má intenção, mas inconscientemente às vezes nós escolhemos ainda as formas erradas. Jesus nos disse: pedis e recebereis, batei e a porta vos será aberta. Então, porque muitas vezes nós temos a impressão de que nós estamos pedindo e não estamos recebendo. Às vezes nós temos a impressão de que nós estamos batendo e as portas não se abrem, né? Aí é preciso nós entendermos o que é realmente pedir e receber. Pedir e receber se toma através de 3 passos. O primeiro passo é pedir. Mas aí as pessoas falam: não, mas eu peço, todo mundo pede, né? Nós não fazemos as nossas preces? Fazemos, a prece a gente sabe que tem valor. Mas o problema às vezes a gente pede da forma errada. Por quê? Existe uma forma certa e uma forma errada de pedir? Existe. Se nós pedimos através só de palavras, as palavras não têm muito valor, porque nós podemos estar falando determinadas palavras, frases no momento, e no fundo nós estamos pensando o oposto, ou estamos sentindo o oposto. Então, se nós estamos fazendo isso, as nossas palavras não têm valor nenhum, elas estão simplesmente perdidas por aí. Então, de que forma elas passam a ter valor? As palavras passam a ter valor se elas forem unidas ao sentimento verdadeiro, e elas receberem uma dose de energia poderosa. Vinda de onde? Vinda de nós mesmos, né? Então, se a gente somar pensamento voltado para a finalidade, unido a um sentimento verdadeiro, um desejo verdadeiro dessa vontade, desse pensamento, e pusermos uma energia mental, como diz a frase a ser trabalhada nessa semana, uma energia mental e uma energia do coração nisso,
isso se transforma num pedido verdadeiro. Esse é o pedido que traz resultado. Por quê? Porque esse pedido, ele tem força e ele emana uma vibração, e essa vibração, pela lei da atração, que é a lei de Deus, ela trará para nós a mesma positividade desse nosso pedido. A mesma energia positiva que nós estamos pondo, nós receberemos e ainda mais. Então, esse é o primeiro passo, né? É pedir realmente, mas pedir de coração, de mente, e isso às vezes a gente chama de fé, né? É a pessoa ter fé. Aí, às vezes a gente ouve interpretações erradas. Outro dia eu ouvi uma pessoa falar assim para outra: você ainda não se curou porque você não tem fé. Mas não é disso que nós estamos falando. A pessoa está subentendendo e ela precisa ter fé no outro. Ter fé aonde? Ter fé em Jesus, em Deus, na cura, no médico que está atendendo, no Dr. Hans e a equipe que está atendendo. E a parte dela, onde está o sentimento dela de que ela vai se curar? Porque às vezes a pessoa pede assim: eu gostaria de me curar, né? Eu gostaria, né? Se fosse possível, né? Mas me parece que não é muito possível. Mas a doença que eu tenho é tão difícil, eu acho que é difícil, né? Então a pessoa está pedindo realmente? Não. Ela está pondo um pensamento, um sentimento e uma energia de que ela dificilmente vai receber. Então esse pedido não é um pedido real, não é um pedido verdadeiro, não traz aquela vibração poderosa para atrair para ela os bons fluidos necessários. Por mais que todos a espiritualidade amiga esteja ajudando, esteja fornecendo, a pessoa precisa se preparar para receber. Porque o passo número 1 é pedir. O número 2 é receber. O receber não depende de nós, porque não vem de nós, né? O receber, a espiritualidade está nos dando, Deus está nos dando, mas aí falta o passo número 3. O passo número 3 é se permitir receber, é aceitar o que está sendo nos oferecido. Porque Jesus nos disse: batei e a porta vos será aberta. E nós batemos e a espiritualidade nos abre a porta, mas se nós não prepararmos para receber, vai ficar lá, na nossa porta. É como se os mensageiros de Jesus nos trouxessem o que nós precisamos e pusessem assim na nossa frente, num embrulho de presente, e a gente não vai lá e abre esse presente e recebe para nós. E para nós abrirmos esse presente, para nós recebermos o que está sendo nos oferecido, o que nós precisamos? Nós precisamos sintonizar isso. Se nós imaginarmos um rádio, o rádio ele está o tempo todo recebendo as ondas de rádio das estações. Aí nós desejamos ouvir uma determinada estação. Se nós não formos lá e sintonizarmos nessa estação, nós não vamos receber aquele som que a gente deseja ouvir, embora o rádio esteja recebendo as ondas de rádio. Mas elas não vão partir para os nossos ouvidos através da música, se nós não fizermos a sintonia certa. E como nós fazemos essa sintonia certa? A sintonia, nós precisamos sintonizar a sintonia elevada de Deus. A sintonia de Deus qual é? É a sintonia do bem, do bom, do bem-estar, da abundância, da vida, da vitalidade, porque Deus é isso, Deus é vida, é vitalidade. Deus não existe morte em Deus, não existe doença em Deus, só existe vida e vitalidade, e nós precisamos sintonizar isso. E como a gente sabe se a gente está sintonizando essa energia maravilhosa de Deus? Através dos nossos sentimentos. Se nós sentimos, se nós vibramos, fazemos as nossas preces, direcionamos os nossos pensamentos, vem para nós os sentimentos de paz, de harmonia, de tranquilidade, de segurança, de amor. Nós sabemos que nós estamos na sintonia certa.
Nós estamos vibrando em vibrações elevadas e nos permitem receber tudo que nos está sendo oferecido. Se às vezes nós estamos pedindo de alguma forma, mas nos vêm sentimentos de tristeza, de mágoa, de ressentimento, de revolta, nós estamos na sintonia errada. E nós não estamos sintonizando o suficiente para receber o que nós precisamos receber. Nós estamos pedindo, está sendo nos oferecido a resposta, mas nós não estamos aceitando, nós não estamos nos preparando para receber tudo que nós podemos receber da melhor maneira possível. Jesus, nas belas passagens do Evangelho, né, eu me lembro de uma que sempre me chamou a atenção. Jesus falava às multidões e um homem, um cego de nascença, o chamava: Jesus, Jesus. E aí as pessoas se aproximaram e o levaram até Jesus. E Jesus olhou para ele e disse: o que você quer de mim? Então, essa resposta, assim, a princípio pode parecer meio estranha, né? Jesus estava ali curando as pessoas e vem um homem sem visão desde a infância. Jesus olha para ele e vê naturalmente que ele não tem visão e pergunta: o que você quer de mim? Né? Mas nós sabemos que Jesus não fazia nada sem motivo, né? E o homem responde: eu quero ver. E Jesus vira para ele novamente e lhe pergunta: mas você realmente quer ver? Né? Que pode parecer ainda mais estranho, né? Estava ali o homem totalmente cego pedindo para Jesus para ver, e Jesus pergunta novamente: mas você realmente quer ver? Né? E por que Jesus disse isso? E o homem respondeu: sim, Jesus, eu quero ver. E aí Jesus passou a mão, um pouco de lama, de areia, passou sobre os olhos dele e ele imediatamente voltou a ver. Então, o que Jesus fazia ali nesse momento? Jesus estava elevando a consciência daquele nosso irmão para que ele pudesse receber, para que ele estivesse aceitando, estivesse se preparando para receber o que Jesus estava oferecendo. E isso é, às vezes, a nossa dificuldade. Às vezes nós não elevamos a nossa consciência, nós não nos preparamos para nos receber o que nos está sendo oferecido. E Jesus nos faz a todos essa mesma pergunta: vocês realmente querem ver? Tá? E por quê? Porque, assim como o nosso irmãozinho lá, ele vir não era olhar só com os olhos materiais, era ele entender, ele ver a verdade. A verdade, ele trazia uma doença dos seus karmas passados por uma série de motivos, e ele havia escolhido essa prova no plano espiritual. E uma vez que ele visse essa realidade, ele percebesse que não era mais necessário para ele essa prova, e ali, ele vendo a verdade, ele poderia abandonar essa prova através de Jesus e voltar a ver materialmente e espiritualmente, principalmente. Então Jesus faz também para nós essa pergunta: vocês realmente querem ver? Então nós temos que entender isso também, que as nossas doenças são uma escolha nossa, de uma forma ou de outra, geralmente de forma inconsciente, mas foram escolhas que nós fizemos. Por quais motivos? Não importa, já passaram. Pode ser do nosso passado, de outras encarnações longínquas, pode ser mais recente, pode ser em parte desta, mas de uma forma ou de outra foram escolhas nossas. Nós as fizemos, e se nós fizemos, nós podemos nesse momento mudar essas escolhas. Então nós vamos nesse momento nos preparar para pedir para Jesus e para receber. E de que forma nós vamos fazer isso? Nós vamos olhar, todos nós, para o motivo que nos trouxe esta noite. Nós vamos olhar, mas nós vamos olhar assim, com um olhar sem nenhuma tristeza,
sem nenhum ressentimento, sem nenhuma revolta. Um olhar de amor, nós vamos olhar para a nossa doença com um olhar de amor. E nós vamos dizer assim: eu agradeço a minha doença, porque ela me deu a oportunidade de exercitar a paciência, a tolerância, a humildade. Eu agradeço a essa doença, e para mim ela foi uma prova que me trouxe o fortalecimento da minha força de vontade, da minha fé. Eu agradeço essa doença que me fez lembrar mais de Deus e da sua bondade infinita. Eu agradeço a minha doença porque ela me demonstrou o quanto eu sou amado pelos meus parentes e por tantas outras pessoas no plano físico e no plano espiritual. Eu agradeço a minha doença por tudo de bom que ela me trouxe, apesar de em determinados momentos me parecer ruim. E assim, agradecido, eu hoje estou preparado para fazer uma nova opção. Eu estou preparado para fazer uma escolha consciente de abandonar essa prova, se ela já me foi útil, já me foi necessária. Hoje ela já não me é mais. Eu já aprendi o que eu necessitava aprender através dessa prova, e assim eu posso ir deixando-a para trás, pois a partir de um determinado momento ela pode simplesmente estar atrasando o meu passo na minha estrada espiritual. Então esse é o momento de eu fazer a minha escolha pessoal, de eu escolher o que Deus deseja para mim: a vida, a saúde, a felicidade, o bem-estar, e permitir o tratamento realizado por tantos emissários de Jesus, vibrar na sintonia do Mestre para que eu possa receber tudo que esteja sendo me oferecido hoje. E assim eu vou fazendo também o meu compromisso com Jesus. Eu vou dizendo a Ele: meu irmão querido, eu agradeço por tudo que eu estou recebendo, e eu faço nesse momento a minha proposta, o meu compromisso de utilizar o tempo que eu receber a mais nessa encarnação atual, através da minha cura, utilizar esse tempo da melhor maneira possível para que eu possa terminar, completar o meu projeto encarnatório de forma satisfatória através do exercício do amor. Eu faço nesse momento o meu compromisso com Jesus de que o alívio que eu receber através da minha melhora, da felicidade que eu sentir, do bem-estar que me for proporcionado, eu possa também transmitir aos meus familiares e a todas as pessoas que eu encontrar pela frente. O benefício recebido por mim possa ser também multiplicado através de mim em benefício dos outros. Porque esse é o desejo de Deus. O desejo de Deus é de que o amor que Ele repassa a nós seja retransmitido aos nossos irmãos, e assim isso se transforme numa corrente onde toda a família do Pai seja beneficiada. Muita paz para todos.